Talvez hoje você esteja se preparando para concursos públicos e se sentindo perdido, perdida, sem rumo, sem saber se está indo na direção correta. Isso é mais comum do que parece. Eu também, lá atrás, me sentia assim, quando eu iniciei a minha preparação. Na minha cabeça, eu só precisava comprar o material didático, reservar um tempo do meu dia, sentar e estudar. Eu demorei bastante tempo para perceber que a aprovação em um bom concurso público, como nos concursos que eu passei, dependia de um pouco mais de estratégia, um pouco mais de método, um pouco mais de disciplina. Eu acredito que se você tem um sonho, como eu tinha, de conquistar a aprovação em um excelente concurso público e mudar de vida, este vídeo vai te ajudar a enxergar a preparação de forma diferente. Fala concurseira, professor Fabiano Pereira passando por aqui para deixar mais um vídeo para você. Já está aí contando nos dedos o dia da prova do concurso unificado do TSE. Tá chegando, hein? E se você ainda não se inscreveu no canal, clica aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, viu? Porque você já sabe, toda segunda e quinta tem um vídeo novo aqui para você. Quando eu tomei a decisão de me preparar para um concurso público, eu trabalhava num banco o dia inteiro e ainda estava no último ano da faculdade. Aí você consegue imaginar o sufoco que foi conseguir conciliar essas duas atividades e ainda arrumar tempo para estudar. Mas a vontade que eu tinha de sair do banco que eu trabalhava era tão grande, mas tão grande, que em muitos momentos, no período da noite, quando eu chegava em casa, cansado, mas cansado ao extremo, eu tinha que estudar em pé pela casa para não dormir em cima dos livros. Mas eu tentava de todas as formas cumprir a minha carga horária de estudos. Hoje eu consigo perceber que lá atrás a minha preparação se baseava muito mais na vontade, na persistência, na força do ódio, porque eu queria sair daquela situação que eu vivia naquele momento. O que eu fiz? Eu simplesmente comprei um material didático, reservei um tempo para estudar, peguei aquele tempo e distribuí entre as disciplinas que eu precisava estudar, sentava e começava a fazer a leitura, ou então começava a assistir uma videoaula, de forma completamente aleatória. No início, eu não fazia revisões, eu não usava técnicas de memorização, eu não resolvia questões. Simulado, para mim, era só a prova, nem cogitava isso. Eu simplesmente seguia a ordem da disciplina, ou seja, estou estudando Direito Constitucional, se eram 12 aulas de PDF, por exemplo, eu ia seguindo aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, e estudava do início ao fim. Isso eu fazia com todas as disciplinas, se tivesse estudado português, informática, eleitoral, administrativo, todas elas, eu simplesmente estudava do início ao fim. O problema é que quando eu completei um ano de preparação, eu já tinha sido reprovado umas 10 vezes, só para você ter ideia. E eu não conseguia entender o porquê daquilo estar acontecendo, porque na minha cabeça eu estava fazendo a minha parte. Porque eu sentava praticamente todos os dias, pegava o material e estudava. Só que eu estudava de forma errada. Eu não assimilava e também não memorizava o conteúdo, não colocava isso aqui, eu não fixava aqui dentro. E sabe quando é que aconteceu a virada de chave da minha preparação? Foi quando eu percebi que a fase mais importante de todo o processo de preparação é justamente naquele momento que você está fazendo a leitura do PDF. Ou então que você está assistindo às videoaulas. E por quê? Porque ali começa o processo de memorização. Ali você já começa a dar alguns comandos para o seu cérebro. Isso é importante, preciso memorizar. Você concorda comigo que de nada adianta você estudar 10, 12 horas por dia, se quando você chega na hora da prova, você bate o olho nas questões, não consegue se lembrar do conteúdo? Se você não se lembra do conteúdo, você vai errar as questões. Só que isso não era claro para mim. Eu demorei mais de um ano para perceber isso. Só depois de muitas reprovações é que eu comecei a perceber que quando eu fazia uma leitura mais devagar, quando eu prestava mais atenção no que eu estava lendo ou no que o professor estava explicando na videoaula, o meu índice de acerto das questões, ele aumentava. Foi neste momento que eu comecei a desenvolver o método TANK, que é o método que a gente utiliza hoje lá na mentoria. E esse método, ele é pautado na memorização do conteúdo. Foi ele que me garantiu a aprovação no cargo de analista da Justiça Eleitoral, que é o cargo que eu ocupo hoje, e mais em outros 3 cargos públicos. E deixa eu te fazer uma pergunta. Em algum momento da sua preparação, você já parou para estudar sobre memorização? Provavelmente não, né? Sabe o que eu acho engraçado? A parte mais importante do processo de preparação é justamente essa, que o candidato precisa ler o PDF, entender o que está escrito ali, memorizar aquele conteúdo, chegar na hora da prova, se lembrar do conteúdo e acertar as questões. Então a base desse processo de preparação é justamente a memorização. E por mais óbvio que isso pareça, a maioria esmagadora dos candidatos nunca parou para estudar com afinco a tal da memorização.
técnicas que você possa utilizar quando você senta para estudar. Ah, professor, eu mesmo tenho uma preguiça danada, porque eu acho que você trabalhar com memorização durante o período que está estudando toma muito tempo, e eu tenho pouco tempo por dia. Bem, aí as desculpas são as mais variadas. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou deixar aqui embaixo o link da minha mentoria, porque na minha mentoria a sua única função vai ser sentar e estudar. Eu vou te apresentar o método TANC, que é pautado na memorização, vou elaborar o seu planejamento e a partir daí nós vamos acompanhar a sua evolução para garantir que os seus percentuais de acertos comecem a melhorar semana após semana. Então eu vou deixar o link da mentoria aqui, preencha o formulário, que em breve eu ou alguém da minha equipe vamos entrar em contato com você. O meu jogo mudou quando eu comecei a prestar mais atenção no conteúdo que eu lia, a prestar mais atenção na videoaula que eu assistia. Eu comecei a fazer associação de imagens. A associação de imagens é a mesma técnica que os campeões mundiais de memorização utilizam nesses campeonatos de memorização. E é algo muito simples, é algo muito básico. O que você precisa é ler aquela informação e imediatamente associar aquele texto com uma imagem, porque o nosso cérebro ele funciona por meio de imagens. Dificilmente na prova você vai se lembrar o que está escrito no artigo 5º, inciso 38 da Constituição. Você não vai lembrar isso. Na verdade, o seu cérebro vai lembrar da imagem e com base na imagem você vai se lembrar do conteúdo que representa aquela imagem. Eu vou te dar um exemplo. No artigo 5º, inciso 1º da Constituição, está escrito o seguinte: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, vírgula, nos termos da Constituição. Perceba que isso é muito claro, é muito transparente. A maioria das pessoas vai ler esse texto e vai entender na hora. Aí é que está o problema. Como é uma coisa muito óbvia, muito simples, você entende e não dá valor. Você não manda o seguinte recado para o seu cérebro: cérebro, isso é importante, precisamos memorizar. E como é que você manda esse recado para o seu cérebro? O recado é dado da seguinte forma: você acabou de ler o inciso, aí você vai, por exemplo, fechar os olhos e se lembrar do que você leu. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Tá vendo? Vou falar com meu marido. Nós é igual, não é só em obrigação, não, em direito também. Eu tenho esses direitos aqui em casa, você também tem esses. Coisinha boba, coisinha superficial, mas é isso que vai te fazer lembrar o conteúdo. Aí você continua. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, vírgula, nos termos da Constituição. Ah, no finalzinho tem aqui, ó, nos termos da Constituição. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que é nos termos da Constituição, não é nos termos da lei, não é nos termos de um decreto, não é nos termos de uma medida provisória, é nos termos da Constituição. Pronto, aqui eu demorei um pouco mais, mas você vai demorar talvez, sei lá, 10 segundos para fazer isso. No início, você vai precisar de um pouquinho mais de tempo. A partir do momento que você conseguir fazer essa associação de forma automática, você vai ler o conteúdo e o seu cérebro já está processando com imagens. E é isso que vai fazer você memorizar as informações. É isso que vai fazer você chegar na hora da prova e lembrar do conteúdo. Comece a fazer isso a partir de hoje. Toda vez que você lê o material, você para, repita o que você leu. Não precisa ser em voz alta, não. Repita o que você leu e, de preferência, vinculando aquilo ali a alguma imagem. E quanto mais absurda, mais improvável, mais ridícula a imagem, maiores são as chances de você memorizar esse conteúdo. Faz sentido para você utilizar essa estratégia, utilizar essa técnica? Coloque aqui nos comentários. Porque se fizer sentido, eu vou me aprofundar mais aqui no canal sobre essas estratégias de memorização. Porque, lembre-se, você precisa chegar na hora da prova, lembrar do conteúdo e acertar as questões. E para isso você precisa de técnicas de memorização. E se ficar alguma dúvida, tiver alguma sugestão ou comentário, pode postar aqui, viu? Que em breve eu passo aqui para analisar cada um deles. Bons estudos, sucesso e a gente se vê. Até mais!